Existem encontros capazes de transformar vidas, especialmente quando universos completamente distintos se chocam de forma inesperada. Quando a inocência se depara com a crueldade, quando a pureza de uma criança enfrenta um império erguido sobre poder e desdém, coisas extraordinárias podem surgir. Naquela manhã ensolarada de setembro, nas extensas e luxuosas terras de uma das maiores fortunas da América, um bilionário ríspido soltou uma gargalhada carregada de escárnio ao ouvir a ousada declaração de uma criança negra de 8 anos. A pequena, simples e humilde, afirmava que tinha o poder de curar um homem que já havia investido milhões nos médicos mais renomados do mundo, em busca de algo que parecia impossível. Sebastião Whitmore não era apenas rico. Ele era senhor de um império, mas também possuía um coração endurecido pela vida e pela amargura. Aos 52 anos, privado para sempre da capacidade de andar após um acidente, comandava tudo de sua cadeira de rodas, carregando consigo a frustração de sua própria limitação. A mansão de 300 acres em Connecticut não era apenas um símbolo de luxo. Era um monumento silencioso à solidão, ao poder absoluto e à falta de compaixão, onde o dinheiro mostrava-se impotente diante da única coisa que ele realmente desejava: recuperar a própria mobilidade. Sebastião estava no escritório cercado por móveis caros, obras de arte valiosas e janelas que davam para os jardins meticulosamente cuidados, quando despediu mais um funcionário, demonstrando com crueldade seu prazer em controlar vidas alheias. O jardineiro, um homem de 60 anos, havia cometido o crime imperdoável de pisar na grama recém-cortada com sapatos sujos. "Você é patético", disse Sebastião, com voz carregada de veneno e desprezo. Cada palavra era como um golpe, cada gesto uma demonstração do poder absoluto que exercia sobre aqueles que considerava inferiores. 20 anos trabalhando aqui e ainda não aprendeu que perfeição não é opcional nesta propriedade. Está despedido e não espere referências. O homem implorou, mencionou os netos e as contas médicas da esposa, mas Sebastião apenas sorriu, frio e indiferente, ignorando qualquer apelo emocional. "Deveria ter pensado nisso antes de sujar minha grama. Ricardo, acompanhe esse homem até a saída." A humilhação e o medo eram elementos que o alimentavam, como se cada lágrima derramada pelos seus empregados fosse uma recompensa para sua alma amarga. Quando o jardineiro finalmente deixou a propriedade, Sebastião voltou sua atenção à pilha de relatórios médicos sobre a mesa, lembrando-se de que, 5 anos após o acidente, ainda não havia encontrado o que realmente buscava: uma cura que desafiasse a ciência, capaz de restaurar sua capacidade de caminhar, e com isso, a sensação de controle absoluto que o dinheiro nunca poderia garantir. A secretária de longa data, Elisette, anunciou que o Dr. James, de Londres, havia ligado com os resultados de testes experimentais. Sebastião pegou o telefone com expectativa, esperando ansioso, mas a frustração habitual retornou de imediato. Mais uma tentativa fracassada, mais milhões investidos que não trouxeram nenhuma esperança. O renomado médico inglês e especialista em neurologia confirmou o que os outros já haviam dito. Não havia cura conhecida para sua condição específica. Sebastião, tomado por uma mistura de raiva, frustração e desdém, atirou o telefone ao gancho, murmurando palavras de desprezo contra o conhecimento científico que considerava inútil. "Todos eles, décadas de estudo, diplomas na parede, e nenhum consegue fazer o que eu pago para ser feito", resmungou. Aquele momento de impotência foi interrompido pela entrada de Ricardo, seu segurança pessoal, que trouxe uma informação que soou absurda. Havia uma criança no portão, insistindo em falar com ele. A criança, um menino negro de cerca de 8 anos, afirmava ter a capacidade de curá-lo. Sebastião, que raramente se deixava surpreender, sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Como um ser tão jovem ousava aparecer em sua propriedade, propondo algo que ele acreditava impossível? Havia, no entanto, uma centelha de diversão sádica que despertava sua atenção, prometendo minutos, talvez horas, de entretenimento à custa da inocência de alguém que ele considerava insignificante.
Quando Ricardo trouxe o menino, Sebastião se deparou com Juvenal, pequeno para sua idade, mas com uma presença que desafiava qualquer expectativa. Seus olhos brilhavam com determinação e ele não demonstrava nenhum sinal de medo diante da grandiosidade da mansão ou da imponência de Sebastião. A postura ereta, a expressão serena e a confiança daquele garoto incomodaram o bilionário, que estava acostumado a que todos se curvassem diante dele, temendo sua ira ou buscando favores. "Então você é o menino que acha que pode me curar?", disse Sebastião, a voz carregada de sarcasmo, provocando Juvenal a se manter firme e responder com simplicidade: "Eu posso curar suas pernas." A incredulidade do bilionário se transformou em gargalhada explosiva e cruel, ecoando pelo escritório. A risada de quem acredita estar diante de uma farsa se intensificou quando Sebastião enumerou todos os recursos que gastara na busca de uma cura. 40 milhões de dólares, visitas aos hospitais mais renomados do mundo, especialistas internacionais. E ainda assim, a ousadia de um menino pobre parecia desafiar não apenas sua riqueza, mas sua autoridade. Mas Juvenal manteve a serenidade, explicando que os médicos trabalham com o que conhecem, enquanto ele lidava com o desconhecido. A calma e a segurança do garoto irritaram Sebastião de uma forma que ele não conseguia ignorar. A proposta de Sebastião veio de forma sarcástica, mas com um brilho de malícia nos olhos. "Se conseguir me curar, te darei $1 milhão, mas quando falhar, quero que saiba que desperdiçou meu tempo com fantasias infantis", disse, com a intenção de humilhar. Juvenal apenas assentiu com uma confiança que fez o bilionário sentir uma sensação estranha de inquietação, algo que não sentia há anos. O garoto estava ali, desafiando não só seu corpo, mas a própria concepção de poder que Sebastião cultivava. Ao mesmo tempo, Juvenal não buscava riqueza nem glória. Sua missão era algo muito maior. Ele começou a tocar as pernas de Sebastião, com cuidado, calma e respeito, estabelecendo um contato físico carregado de energia. O calor suave e o formigamento que se espalharam pelo corpo do bilionário foram imperceptíveis para quem não conhecesse a intensidade daquele momento. O inacreditável aconteceu. O dedão respondeu. Sebastião recuou incrédulo e quase derrubou a cadeira, sentindo pela primeira vez em 5 anos o corpo reagir de forma independente. O choque tomou conta dele. Juvenal, sereno, apenas afirmou: "Eu disse que podia curá-lo." E a incredulidade começou a transformar-se em fascínio, enquanto o bilionário confrontava o impossível diante de seus olhos. Sebastião permaneceu parado, respirando com dificuldade, incapaz de processar a transformação que acabara de ocorrer. O formigamento inicial se espalhou rapidamente pelos músculos atrofiados e ele sentiu a força retornar gradualmente, como se anos de limitação tivessem sido revertidos em segundos. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de incredulidade, enquanto tentava levantar-se da cadeira de rodas que, até pouco antes, representara sua prisão diária. Juvenal observava silencioso, como se estivesse acostumado a presenciar milagres que para outros pareciam impossíveis. O bilionário deu um passo hesitante, e outro confirmando que a própria ciência havia falhado, mas a simplicidade de uma criança havia alcançado o inimaginável. Em meio à mistura de choque e admiração, Sebastião começou a perceber algo que nunca esperara sentir: gratidão genuína. Ele, que sempre acreditara que dinheiro comprava tudo, viu-se impotente diante do poder de algo mais puro, mais humano. E, paradoxalmente, essa mesma criança que ele inicialmente desprezara, agora controlava completamente sua atenção e respeito. Juvenal, consciente da transformação que provocara, manteve seu olhar firme, transmitindo segurança e calma. Nesse instante, Sebastião percebeu que a riqueza, por mais vasta que fosse, jamais substituiria aquilo que acabara de vivenciar: esperança restaurada e a conexão inesperada com a inocência verdadeira. A notícia sobre o feito de Juvenal se espalhou rapidamente entre os funcionários da mansão, que observavam cada gesto com um misto de admiração e descrença. Ricardo, o segurança leal e sempre cético,
não conseguia esconder a surpresa ao testemunhar Sebastião caminhar sem esforço, algo que ele julgava impossível meses antes. A transformação física do bilionário trouxe também mudanças imediatas em seu comportamento. A arrogância e a crueldade, antes tão constantes, deram lugar a uma curiosidade intensa e a uma vulnerabilidade inédita. Sebastião, finalmente ciente de que havia ultrapassado os limites da ciência, passou a enxergar Juvenal de forma completamente diferente, como alguém capaz de realizar milagres sem entender completamente a magnitude do que fazia. Ele convidou o menino para permanecer na mansão temporariamente, oferecendo-lhe um espaço seguro e atenção total, e começou a ouvir atentamente tudo o que Juvenal tinha a dizer sobre métodos, energia e crença. Os empregados, ainda receosos, perceberam mudanças sutis, como sorrisos tímidos de Sebastião e uma disposição de ajudá-lo de maneira mais humana. A tensão que antes pairava sobre a propriedade deu lugar a uma esperança silenciosa, uma expectativa de que aquele menino pudesse não apenas restaurar membros atrofiados, mas também tocar corações endurecidos. E pela primeira vez em décadas, Sebastião sentiu que algo verdadeiro, e não comprável, havia entrado em sua vida. O tempo passou, e cada dia ao lado de Juvenal revelava novas dimensões do poder da criança, que parecia compreender não apenas o corpo humano, mas também as dores e limitações da alma. Sebastião, que antes havia se cercado de riqueza e luxo para preencher seu vazio interior, agora descobria que a verdadeira transformação vinha da conexão genuína, da empatia e da confiança. Cada sessão de cura não era apenas física, mas também emocional. Os empregados que observavam o processo começaram a perceber a mudança no bilionário. A paciência substituiu a impaciência, a escuta substituiu a ordem autoritária e a compreensão ganhou espaço onde antes havia desprezo. Juvenal, apesar de sua pouca idade, tornou-se um catalisador de mudanças profundas, mostrando que a força do coração e da mente pode superar até mesmo os limites mais rígidos da medicina tradicional. Sebastião, caminhando pelos corredores da mansão, agora com passos firmes, sentia que cada movimento era um lembrete da lição que aprendera. Nem toda grandeza se compra, nem todo poder reside na riqueza. Havia, afinal, algo que transcendia o dinheiro, algo que se manifestava através da inocência, da coragem e da dedicação genuína de um garoto capaz de transformar a vida de um homem de 52 anos, de forma que nem o dinheiro, nem a ciência jamais haviam conseguido. Cada olhar trocado com Juvenal carregava agora a gratidão e a reverência silenciosa de quem aprendera a valorizar o que realmente importa. À medida que os dias se transformavam em semanas, Sebastião começou a perceber que a presença de Juvenal provocava efeitos que iam muito além da recuperação física. As reuniões de negócios, antes frias e marcadas pela imposição de poder e autoridade, passaram a ganhar uma nova dinâmica. O bilionário escutava mais, questionava menos e, surpreendentemente, começava a buscar soluções que equilibrassem lucro e bem-estar de seus funcionários. Cada gesto do menino carregava um peso de sabedoria inesperada. Um simples olhar ou comentário parecia despertar em Sebastião a consciência de como suas atitudes passadas haviam sido egoístas. Juvenal, por sua vez, mostrava uma curiosidade insaciável, explorando livros, experimentos e observando o comportamento humano com uma atenção que desafiava sua idade. O garoto começava a compreender nuances emocionais, reconhecendo medo, culpa, ansiedade e esperança nos olhos de cada pessoa ao redor. Sebastião, impressionado e tocado por esse dom silencioso, sentiu pela primeira vez em décadas o peso da humildade. Entender que, apesar de toda a sua fortuna, ele dependia daquilo que não podia ser comprado. Cada dia ao lado do menino revelava pequenas lições, mas profundas, sobre compaixão, paciência e a importância de valorizar o que realmente molda a vida humana. O impacto de Juvenal ultrapassou os limites da mansão, pois o bilionário, antes conhecido por sua impiedade nos negócios, começou a implementar mudanças significativas em suas empresas.
Programas de bem-estar, políticas de inclusão e projetos de incentivo à educação foram introduzidos, e a transformação não passava despercebida para ninguém. Colegas, concorrentes e até familiares começaram a perceber uma mudança radical na personalidade de Sebastião. Ele, que outrora era visto como arrogante, agora demonstrava interesse genuíno pelo progresso e felicidade das pessoas ao seu redor. Cada ação de Juvenal parecia ser um catalisador de transformação não apenas física ou emocional, mas também moral. O garoto, com sua sabedoria quase intuitiva, influenciava decisões que ninguém acreditaria que uma criança pudesse compreender. Enquanto isso, Sebastião sentia que sua própria vida, antes pautada por estratégias e cálculos frios, agora possuía um propósito mais profundo e humano. As interações diárias com Juvenal revelavam que a verdadeira grandeza não reside no poder, na riqueza ou na influência, mas na capacidade de tocar vidas, criar empatia e inspirar mudanças duradouras. Essa constatação transformava cada gesto de Sebastião, fazendo-o entender que ele finalmente começava a ser um homem completo, não apenas financeiramente, mas emocional e espiritualmente. A ligação entre Sebastião e Juvenal evoluiu para algo além de mestre e aluno, ou curador e paciente. Tornou-se uma conexão de almas que se reconheciam mutuamente. Os passeios pelo jardim da mansão, as conversas à beira do lago e até os momentos silenciosos no escritório demonstravam que ambos aprendiam, de maneiras diferentes, a enxergar o mundo sob novas perspectivas. Sebastião, com sua experiência de vida, transmitia conhecimentos sobre estratégias, ética e responsabilidade, enquanto Juvenal respondia com lições sobre compaixão, paciência e percepção da verdadeira essência humana. Cada dia era uma troca sutil e poderosa, em que o menino influenciava a transformação emocional do homem e este fornecia uma base segura e estruturada para que o jovem pudesse explorar suas habilidades sem limitações. A mansão, antes símbolo de isolamento e poder frio, agora pulsava com vida, risadas e aprendizados compartilhados. Até os funcionários mais antigos passaram a enxergar o ambiente como um lugar de crescimento e humanidade, surpreendidos pela mudança radical de comportamento de Sebastião. Em meio a tudo isso, o bilionário compreendeu finalmente o valor do que possuía e do que havia conquistado. Não apenas dinheiro ou propriedades, mas a capacidade de se conectar profundamente, transformar vidas e ser transformado em retorno por um pequeno ser que, em poucos passos, havia reescrito sua existência. Com o passar dos meses, Sebastião começou a perceber que a verdadeira riqueza de sua vida não estava nos ativos ou no poder empresarial, mas na relação que construíra com Juvenal. Cada gesto, cada sorriso ou pergunta do garoto despertava nele sentimentos que há muito estavam adormecidos: empatia, gratidão e amor genuíno pelo próximo. As reuniões de negócios, antes marcadas por frieza e competição, passaram a se transformar em oportunidades de aprendizado mútuo. Ele percebeu que cada decisão tomada com humanidade não apenas fortalecia suas empresas, mas também criava uma rede de respeito e admiração ao seu redor. Juvenal, por sua vez, continuava absorvendo conhecimento e, de forma silenciosa, ensinava lições essenciais: a importância de ouvir, de respeitar diferentes perspectivas e de enxergar além das aparências. As pequenas ações do menino reverberavam como ondas de transformação, tocando não apenas Sebastião, mas todos que entravam em contato com um ambiente agora permeado de cuidado, atenção e propósito. A mansão, antes símbolo de isolamento e ostentação, se tornara um verdadeiro lar, repleto de vida, aprendizado e uma sensação inédita de plenitude que Sebastião jamais imaginara experimentar. A influência de Juvenal atingiu um ponto em que Sebastião começou a refletir sobre o legado que deixaria para o mundo. Ele percebeu que, apesar de toda a fortuna acumulada, sua verdadeira marca não seria medida pelo dinheiro, mas pela transformação que causara nas vidas ao seu redor. As empresas foram reorganizadas, priorizando ética, sustentabilidade e bem-estar dos colaboradores.
Projetos sociais e educacionais ganharam destaque, e o impacto positivo se espalhou para comunidades que antes eram negligenciadas. Sebastião compreendeu, finalmente, que cada ato de bondade, paciência ou compreensão tinha mais valor do que qualquer contrato ou investimento financeiro. Juvenal, com sua percepção aguçada e pureza de coração, tornou-se um catalisador dessa mudança, lembrando o bilionário diariamente de que poder verdadeiro reside em tocar e transformar vidas. O vínculo entre eles transcendia qualquer definição convencional. Eram mestre e aprendiz, amigo e mentor, e sobretudo seres que se completavam, aprendendo um com o outro lições que nenhuma riqueza material poderia oferecer. A vida de Sebastião se tornou mais leve, cheia de propósito e repleta da sensação de que a mudança verdadeira sempre começa dentro de cada indivíduo. No ápice dessa transformação, Sebastião finalmente se deu conta de que a presença de Juvenal havia preenchido um vazio que décadas de sucesso material jamais conseguiram tocar. O menino, com sua simplicidade e profundidade, havia mostrado que a essência da vida estava nas conexões humanas, na empatia, na capacidade de inspirar e ser inspirado. Sebastião começou a escrever cartas de agradecimento, visitar instituições, falar sobre experiências de vida e compartilhar seus aprendizados, tornando-se uma figura não apenas de riqueza, mas de exemplo moral e ético. Juvenal, enquanto isso, continuava crescendo, aprendendo e ensinando, sempre de forma silenciosa, mas impactante. A mansão, antes monumento à solidão e ao poder, tornou-se símbolo de transformação, aprendizagem e humanidade. A relação entre os dois demonstrava que idade, experiência e status não são barreiras para aprendizado ou mudança, e que até os maiores homens podem se tornar alunos da vida, guiados pela inocência e sabedoria de um espírito jovem. No final, Sebastião compreendeu que a maior fortuna do mundo não se mede em cifras, mas em amor, compreensão e a capacidade de transformar o coração das pessoas ao seu redor, legado que Juvenal lhe ensinara a valorizar acima de tudo.